Disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Nós vamos ter um tempo de bate-papo e pedimos a bênção do Senhor, né, sobre esse momento. Amém. Jesus, ele exerceu uma boa parte do seu ministério na região da Galiléia, que fica ali ao norte de Israel. E o texto aqui diz que Jesus estava junto ao mar da Galiléia, que é chamado assim por causa da sua extensão muito grande, mede cerca de 21 quilômetros por 12 de largura, por isso que é chamado dessa forma. Grandes milagres de Jesus, nos ministérios de Jesus, aconteceram ao redor desse lago. Nós temos o relato da pesca maravilhosa, a multiplicação de pães e peixes, muitas curas, conversões. E a gente percebe aqui o chamado de Jesus, chamando homens simples para fazerem parte do ministério. E como o nosso tema aqui hoje é pescaria em foco, nós queremos ter um bate-papo aqui com o Frank e o Bancho. E eu quero perguntar para vocês, Bancho e Frank, quando é que começou a pesca na vida de vocês? Né? Quem que ensinou vocês a pescarem? Como é que foi essa primeira vez, essa primeira experiência? Quem que pode compartilhar com a gente aí? Bom, a minha foi... Eu tive o privilégio, né, de nascer perto, digo, uns 15 quilômetros do Rio Laranjinha, né? É um rio muito famoso no norte do Paraná. E meu pai tinha fazenda e ele trabalhava até as 4h30, mais ou menos, né? E eu ia lá e sempre pedia para ele me levar para pescar. E comecei assim com uns 10 anos, mais ou menos, né? Depois de trabalhar na lavoura, tal, né? Descia para o Rio Laranjinha, e só que a pescaria era de tarrafa, né? E aí eu não sabia tarrafear assim, né? Tal, né? Aí a pescaria era, conhece embornar, né? Então meu pai ia na corredeira, tá, acima de um poção lá, jogava a tarrafa para pegar cascudo, curimbatá, piava, dourado, né, na corredeira. E eu ia arrastando o embornar atrás dele, né? E eu fiquei assim, ele começou a me ensinar a fazer tarrafa, né, que é usar a agulha, linha, tal, né, e fazer as malhas, né, malha 2, malha 3, e fez uma pequena para mim com rufo, né? E depois de ensinar, na primeira tarrafiada assim, né, 23 lambari do rabo vermelho e um douradinho pequeno. Olha, já temos história de pescador aqui, hein, minha gente? Aí começou assim, pastor. Né? Aí desde então foram várias... Pegou gosto. Peguei gosto, assim, foi assim, aquela motivação, né? Aí que eu comecei a gostar de pescaria. Foi. E você, Frank? Como é que foi a tua primeira pescaria? Quem que te ensinou a arte da pesca? Então, eu nasci em Apucarana, né, e a minha avó tinha um sítio em São João do Ivaí. E ele ficava bem perto do rio Ivaí. E então a minha avó, que é a mãe da minha mãe, né, depois a minha mãe era mais velha, tinha 2 tias e 2 tios. E esses 2 tios moravam com minha avó. E eles gostavam muito de pescar. A minha avó era a principal, né? E eu com uns 4, 5 anos eu ia para lá. O Frank já quer ganhar do Bancho. O Bancho foi aos 10, o Frank começou mais cedo. Eu com 4, 5 anos eu já ia para lá e passava as férias, né, escolares, eu passava lá no sítio, lá em São João do Ivaí.
Inclusive, conversando com o Renato de Oliveira, do Louvor, ele também é da região lá. Ah, sim. Tinha uma vendinha chamada Vendinha Branca lá, diz que é dos parentes dele. Mas assim, aí a gente ia de carroça, né? Saía do sítio de carroça e eles me levaram lá no Rivaí. E eu não sabia pescar nada. Eles me deram uma varinha, eu fiquei lá e nada, e já estava ficando até mais estressado do que, né? Porque pescaria é para desestressar. Okay. Até que uma hora entrou um lambari. Aí foi a alegria. Nossa, aí minha avó fez a festa, meus tios também, né? Foi muito legal. Isso fica marcado na minha memória sempre, né? E acho que faz umas 2 semanas que a minha avó já faleceu, o meu tio também. E eu tenho um tio em Maringá, que é que é o mais novo. Aí a gente estava relembrando como que foi a primeira vez e como que foi as outras vezes. E ele perguntou se eu estava pescando ainda. Eu falei, estou pescando ainda. Que bom, né? Que legal. Eu também aprendi a pescar com meu pai, que me levou a pescar. Minha primeira pescaria foi pescaria de lambari. Isso é muito gostoso, né? Poder lembrar esse tempo. Eu preparei aqui um roteiro, vamos ver se a gente consegue vencer esse roteiro aqui. Existem modalidades diferentes de pescaria. Pesca profissional, pesca amadora, pesca esportiva. E o Evangelho de Lucas, ele relata para a gente aqui uma pesca inusitada, algo extraordinário que aconteceu. A pesca maravilhosa, os discípulos não haviam pego nada. Lucas descreve que Jesus, então, aproveita o barco, eles estão limpando, lavando as redes, fazendo a manutenção da tralha, e Jesus aproveita, faz daquele barco um púlpito, ensina ali as multidões, e depois que Jesus termina de falar às multidões, ele fala com Pedro e lança a sua rede, faça-te ao largo, e lança a rede e vocês vão encontrar peixe, e eles fazem. E a gente percebe aqui, é uma história de pescador, né? Porque eles pegam muito peixe, não é verdade? Então veja, todo pescador tem uma história de pescador. E aqui no Evangelho de Lucas nós encontramos um. Então eu queria que vocês contassem para a gente aqui uma história de pescador para nós aqui. Ah, Frank. Uma pesca boa. Fartura, né? De pesca. Fartura de pesca. Então, assim que veio mais rápido a minha memória foi uma que nós fomos no mar. Né? Acho que foi o ano passado, na época de frio. Aí eu liguei lá em Barra do Sul e me disseram que estavam pegando muito anchova e bicuda. E daí chamei o pessoal da igreja, chamei meus amigos e a gente não estava conseguindo fechar, tinha que fechar 10 pessoas. E não conseguia fechar, e estava quase desistindo. Até que um amigo da igreja Hollins falou assim, olha, eu tenho aqui 5 pescadores, se quiser, aí nós somos 5 daqui, da nossa metodista, e 5 da Hollins. E pescamos. Pescamos muito peixe. E os peixes começaram a pegar de madrugada, inclusive o bancho estava dormindo, aí depois o bancho ficou bravo comigo, você não foi me acordar, né? E, mas em questão de 2, 3 horas, eu acho que eu enchi um galão daquele, dá 40 quilos, né? Yeah. Nossa, mas peguei muito, foi uma pesca assim que, a mais abundante de todas, assim, né? E se o bancho tivesse acordado, né? Mas mesmo assim, em outros horários, nós pegamos muito, né? Pegamos muito mesmo. Ô Bancho, primeira vez que você pegou dourado foi aquela vez? Assim, foi né, na tarrafa. Não? Não. Comigo, na vara, foi aquela vez? Ah, não, já tinha pego dourado já. Mas né? Conta uma história bem inusitada aí de pescador aí para nós. Eu tenho algumas aqui que eu posso contar. Eu vou contar uma que foi bem assim, interessante, que eu uso até hoje, né? Já comentei, acho que contigo isso. Na véspera de uma pescaria do mar, nós estávamos jantando e
e estava a família do pastor do Jairo Monteiro, né? Reverendo Jairo, e não lembro se estava o pastor Elias Passelli ou Júlio Flores, mas tinha mais um casal junto, jantando em casa, e como tinha essa pesca, eu olhei bem rápido para o pastor Jairo, né, e perguntei, pastor Jairo, quando eu for lançar, né, a isca, né, eu lanço para a direita, para a esquerda, para a popa ou na proa? Aí o pastor Jairo falou assim, ué, isso é lógico, Jesus falou para lançar do lado direito, assim ele falou, né? E aí na pescaria já escolhi, já entrei no barco, né? Normalmente eu pescaria atrás, né? Então na popa do barco. Aí dessa vez eu escolhi do lado, assim, no meio do barco, do lado direito, né? E foi uma pesca assim maravilhosa. E desde então, quando nós vamos para a pesca de alto mar, né? É o meu lugar já, né? E sempre tem. Eu tenho uma história também. Uma das peças mais assim engraçadas foi quando eu fui pescar de tarrafa. Não sabia bater tarrafa e fui aprendendo a bater tarrafa junto com a pessoa que foi tarrafiar, e nós fomos colocando os peixinhos no samburá ali. E aí eu queria aprender também a jogar a tarrafa. E eu peguei a tarrafa e joguei, mas quando eu joguei a tarrafa, eu joguei o samburá para dentro do rio. Mas a pesca foi boa, porque depois eu joguei mais umas 10 vezes a tarrafa até pescar o samburá e veio com todos os peixes dentro. Viu? E é verdade, né? E é verdade, aconteceu isso mesmo, foi lá no Panema, em Porecatu. Bem, seguindo nosso roteiro aqui, nós temos aqui a escolha dos apóstolos, né? A gente sabe que pelo menos 4 dos discípulos de Jesus eram pescadores, né? Pedro, André, Tiago e João. Mateus trabalhava na coletoria, os outros discípulos a gente não sabe exatamente qual que é a profissão deles. O fato é que Jesus os havia chamado para serem pescadores de homens. Eles já sabiam pescar peixes. Jesus, então, passaria a ensiná-los a ser pescadores de homens. E eu queria que vocês pudessem dar para a gente aqui quais as dicas que vocês dariam a pessoas que nunca participaram de uma pescaria, seja no mar ou no Pantanal, dicas para que essas pessoas que gostariam de participar, quais as dicas que vocês dariam para que a pessoa participasse da sua primeira pescaria? Bom, acho que a primeira coisa que a pessoa tem que ter é paciência, né? Que a maioria das pessoas que eu falo que não gostam de pesca falam assim, não tem paciência para ficar lá esperando e tal, né? Então, acho que a primeira coisa é paciência. Depois, claro, como eu sempre digo, né? Eu tenho prioridades na minha vida, né? E a pesca... Às vezes as pessoas falam, a pesca é o primeiro lugar para o Frank, né? Mas não é. A pesca está bem abaixo das minhas prioridades. Mas a gente tem que ter disponibilidade para poder ir pescar, né? Também ter dispositivos, quer dizer, uma vara boa, uma tralha boa. É o que eu falo para muita gente. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, você gasta tanto, né, com vara, tralha, tal. Investimento. Mas, investimento. Mas você tem que investir um pouco para poder ter resultado. Né? Alvará também precisa? Alvará também precisa. Mas quem a manda lá em casa sou eu, certo? Assim, falando em alvará, quando eu namorava a Juliane, ela sabia que eu era pescador, quer dizer, gostava de pescar, e, né, era um hobby preferido meu desde pequeno, né, e até teve ocasiões, né, que ela foi pescar junto comigo,
enquanto namorava, noivo e tal, né? Depois casamos e moramos 2 anos. Logo depois que nós casamos, nós fomos para o Japão, moramos 2 anos no Japão, e ela ia na garupa da bicicleta comigo, né? Lá no porto de Nagoya, pescar lá no Japão. Então ela sabia que eu adorava pescar, né? Mas depois que a Júlia Hiromi nasceu, ela não gosta mais de pescar, né? Mas ela me dá o alvará porque antes, né, ela sabia que pescaria, né, eu levava muito a sério, né? Igual o Frank falou das prioridades, tal, né? Claro que a pescaria também não é prioridade, mas é um hobby meu preferido, né? Então vamos dizer assim, então você tem que ter, você não pode ir contra a família para ir pescar, você tem que ter um acordo em casa, né, para poder ir pescar, né? E pescaria, para quem gosta, faz um bem danado, né? Então eu diria assim que essa permissão é importante, né, do alvará. A gente pensa muito em segurança, né? Porque você não pode pescar como pescava quando era solteiro, né? Tem muita história de pescaria arriscando a vida quando era solteiro, né? Mas assim, você tem que pensar na segurança. E a questão do equipamento, né? Muitas pessoas acham que pescaria é sorte, né? Mas nós que temos fé e, né, usamos de vez em quando das orações para a gente pescar bem, né? Além de Deus dar essa segurança para nós, né? Também ter uma pescaria farta também, né? Então a gente tem que cuidar disso e esse equipamento, né, tem que ser o equipamento ajustado para a modalidade de pesca que você vai fazer, né? Porque cada pesca, se for no rio, você usa, né, um tipo de vara, molinete ou carretilha, né? Se é leve, pesado, então você tem que ir aprendendo, né? Não existe assim, eu vou fazer um curso e já vou aprender, ou vou aprender no vídeo, né? É na prática, né? Pescaria é um hobby, né? Exatamente. Vai para descansar, relaxar. Exato. E a pessoa tem que gostar, assim, E quando, também, né? e quando recebe o alvará da esposa, a gente fica mais bonzinho também. Faz tudo que elas querem. Também, né? Tem isso também. Uma dica para as esposas, então. Exatamente. Libera os homens para pescar aí, porque depois eles ficam bonzinhos e vão dar tudo para vocês. Eu passo roupa em casa. Tá vendo só, minha gente? Olha aí. Eu faço, né? Eu preparo a comida, né? Às vezes eu passo o aspirador, né? Não tem problema, desde que eu vá de vez em quando eu vá pescar. Tá bom, muito bom. Né? Viu? Brincadeira à parte, né? É isso mesmo. Você falou acerca de perigos, né? Jesus fala para os discípulos que os enviaria como ovelhas para o meio de lobos. No ministério de pescar homens, Jesus fala que eles deveriam ser prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Jesus alerta aqui os discípulos acerca dos perigos que encontrariam no ministério de pescar homens. A gente tem noticiários, histórias de perigo, de onça, de animais, de jacaré, de sucuri, de bicho peçonhento, afogamento, enfim, tem vários tipos de história que a gente já ouviu de pescaria. Muito recentemente, uma pessoa que é esposo de uma das professoras onde a Kênia trabalha, teve não sei se das professoras ou da atendente, foi pescar e eles morreram afogados. Vocês já tem algum relato de perigo? Já passaram por algum momento assim de tensão? Alguma aventura assim? Conta para nós. Bom, assim, é claro que essas tempestades repentinas, né, que nos pega, né, principalmente no mar, né,
a gente tem que tomar muito cuidado e há ocasiões assim tal de você realmente ver ali a sua vida em perigo, né? Porque no meio de uma tempestade, né, naquelas ondas lá, né? E eu já tive assim, né, umas 2, 3 oportunidades assim tal, né, de achar que o barco ia virar e se virar como que ia fazer e tal, né? Mas graças a Deus assim não, né? E a gente tem que ter, na verdade, né, nós pescadores, apesar de saber nadar, né, usar na maioria das vezes o colete, né, salva-vidas, tal, a gente tem que ter medo também. Né? Você teve recentemente uma história de perseguição policial. Perseguiu você no Rio. E conta para nós, como é que foi esse negócio aí? Você quase foi preso lá. O que houve? Verdade, né? Isso foi há 2 anos atrás, né? Que eu e o nosso amigo Cláudio de Florianópolis, pescando lá no Pantanal, né? Pantanal do Sul, né? No Rio Miranda. De repente o nosso pirangueiro, né, o piloto do barco, né, começou assim tal a agir de forma estranha assim tal, né, parece que se escondendo com o barco e numa velocidade maior assim tal, né, e de repente ele jogou assim o barco no meio no meio do mato onde tinha o pessoal lá pescando de barranco ali, né? E aí, né, eu e o Cláudio assustado ali, né, tal, podia virar, podia bater, podia, né, atropelar uma pessoa ali no barranco, né? E o pirangueiro, o piloto, estava fugindo da polícia, da polícia marítima ali. Estava sem arraiz? Ele não tinha documentação do barco, ele já tinha sido avisado que se fosse pego, né, no rio, levando turista, ele ia ser autuado, ia ser preso, então foi assim, realmente corremos risco de vida, graças a Deus também livrou dessa, né? Frank, sempre tranquilo ou você já passou por situação? Eu já passei, acho que 2 situações, né? Uma no mar, em alto mar, em que eu fui não com o pessoal da igreja, mas estava o meu sogro junto, e daí a tempestade veio e o piloteiro cortou nossas linhas e ligou o barco e pá, ficamos 3 horas com o barco balançando assim, a água entrando e tal, né? E meu sogro, ele pegou um aquelas boias lá, agarrou, colocou o colete salva-vidas. O meu sogro é o pastor João Carlos da igreja lá na Vila Rio Negro. E ele disse assim: Frank, eu nunca orei tanto. 3 horas orando. E ele nunca mais foi pescar no mar com a gente. Eita, tá vendo só? E outra situação foi lá no Pantanal, né? Que eu acordei de manhã e passei mal. Uma coisa que, assim, uma dor assim em todo o tórax. E daí colocaram eu num carro, né? E o Bancho foi junto, o Bancho foi orando no caminho. E no começo eu falava assim, puxa vida, acho que eu não vou aguentar, né? Então é uma situação que a gente ficou muito longe de um local né, de um hospital que poderia daí ficar pensando assim, puxa vida, não tem hospital aqui perto. Eu lembro dessa tua experiência porque no dia que estava acontecendo isso com você, eu estava saindo daqui 5 horas da manhã para ir para o Pantanal. Bonito, né? Isso. E eu senti esses sintomas. Eu quase não fui pescar. Eu fui até a casa do Becker. Eu estava passando eu pensei até que talvez tenha algo espiritual, porque eu estava sentindo esses sintomas. Até comentei com você, né? Sim. Quando eu cheguei, você tinha dito que havia passado por essa situação. Graças a Deus que o Senhor, né, nos preservou, né? Então,
no momento eu achava que eu ia até morrer. E daí tive um momento que eu falei pro Ban assim, cara, acho que é melhor eu morrer. Eu não estou aguentando de dor. E o Ban chorando e chorando, aí o Ban falou assim, ora também. Eu comecei a orar também, clamando a Deus. Quando nós chegamos na porteira, né, ali da pousada, algo milagroso aconteceu e eu sarei. Até o rapaz que estava dirigindo falou assim, o que aconteceu? Eu falei, não sei, estou curado. Deu um estouro no carro. E ele falou assim que não dava para voltar com aquele carro. Não dava mais para voltar com aquele carro, mas depois que eu fiquei bom, ele ligou o carro e nós voltamos. E no mesmo dia eu fui pescar ainda. Meu, um fato que a gente percebe aqui no relato de Lucas é que aqueles pescadores não tinham pego nada, né? E essa é uma experiência que a maioria dos pescadores já passaram. Vai pescar e não pega nada. E é muito frustrante, principalmente quando os outros estão pegando e você não está pegando peixe. E as desculpas são as maiores, né? A isca é errada, escapou, a fisgada não deu certo, o material, o local, o piloteiro não é o bom, ele fica mudando toda hora, a gente tem desculpa para tudo. Já aconteceu isso? Já tiveram alguma pescaria assim onde não pegaram nada? Qual foi o resultado disso aí? Eu sei de pelo menos uma história. Vamos ter que pôr Conta aí, Frank. Conta para nós aí, Frank. Então, a gente estava tentando lembrar de alguma que a gente nunca pescou, mas eu e Bancho falou assim, puxa vida, parece que Deus... É difícil, Deus tem abençoado a gente sempre, né? Até na última pescaria foi tão interessante, pastor, porque ele sempre vai no lado direito do barco. E eu sempre vou no lado esquerdo. Assim né? Contou. E daí, os peixes começaram a pegar do lado dele e o meu parava. E daí começava a pegar do meu lado e ele começava a pegar do lado dele. É que acho que o barco ia virando, hein? Não sei. A maré, né? Mas daí a gente foi, né, relembrando, e lembramos de uma pescaria que foi frustrante. E essa pesca não foi organizada por nenhum de nós dois, foi organizada pelo Leandro Futizuki, como diz o pastor. Eu acho que tem um vídeo dessa pescaria aí, né? Tem. Aí, o pastor, talvez, que vai fazer a edição, se ele quiser achar o vídeo, quiser colocar, é muito legal. Então, o Leandro falou assim, não, achei um pesque pague muito bom. Aí ligou para mim, ligou para o Bancho e falou, vamos. Como que é? Como que é o nome lá? Pesque Pague da família, Pesque né? Pague da família. Aí eu falei, fomos. E até foi a família dele toda lá e tal, né? E foi eu e o Bancho. Rapaz, não pegamos nenhum. Nenhum. E nenhum de nós pegou nada. Não pegamos nenhum peixe. Que coisa, né? Aí fica essa história aí, Leandro. Agora o Leandro organiza uma pesca, a gente não vai. Bom, eu vou tomar assim um rumo um pouco diferente da nossa conversa aqui, entrando um pouco na área da missão de pescar homens, que é a missão da igreja, né? O evangelismo. Quais lições nós podemos aprender com a arte da pescaria? E o que nós podemos aplicar isso na vida da igreja e nas nossas vidas de proclamar e de testemunhar do Evangelho de Jesus? Veja, a isca, o que atrai os peixes são a isca. E tem dois textos da Palavra de Deus que eu quero ler aqui. Amós 8:11 diz, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E Isaías 55:11 diz, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz
e prosperará naquilo para que a designei. Então a gente percebe que a isca, o que atraía as pessoas era a mensagem de Jesus. Eram as palavras de Jesus, a palavra de Deus. Quando Jesus proferia as palavras que eram do reino, transformavam as pessoas. Eram palavras que edificavam, alimento para a alma. As pessoas ouviam a Jesus e voltavam diferente. Quem chegava triste, voltava alegre. Quem chegava desanimado, voltava com esperança, animado. Quem chegava doente era curado. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a pergunta que eu queria fazer para a gente aqui, trazer esse essa comparação, é que pescaria exige trabalho, exige preparo, trabalho. E quais são os preparos básicos para uma boa pescaria e que nós podemos aplicar isso também na vida de evangelismo, na missão da igreja? O que é importante numa pescaria que nós podemos trazer para a vida da igreja? Dedicação. O que é importante? Persistência. A gente sabe que na pescaria, né, a gente sabe que nem toda pescaria, né, é farta, né? Então a gente prepara, né, o equipamento, né? Tem que saber aonde você está indo, né? Tem que saber o tipo de vara, o tipo de carretilha, o molinete. Linha, existe material diferente para peixes diferentes? Existe. Então, se a isca que você vai usar, né, se é uma isca natural, né, se você vai usar... estratégias diferentes também existem. Exato. Você tem que tá preparado, né? Se vai ser uma pesca noturna ou vai ser diurna, né? Mar, rio. Então, essa preparação básica, além da sua saúde, né? Você não pode ir para o mar, né? Comer uma comida pesada antes, né? Um dia antes, tal, e no dia seguinte pescar 24 horas no mar agitado. Você vai ter problema, né? Então, se tratando da arte da missão da igreja, de pescar homens, que é a nossa missão, sim. Será que às vezes nós estamos falhando na estratégia? Será que nós estamos tentando pescar um tipo de peixe com a isca errada, com o material errado, com a abordagem errada? Eu acho que essa é uma situação que a gente deve pensar, sobretudo quando nós entendemos que o nosso chamado é ganhar almas para Cristo. E se todos nós temos a boa isca, que é a mensagem de Cristo, o Evangelho, a palavra de Deus, por que umas pessoas pegam mais peixe do que outras? Será que estaria justamente na estratégia, nisso que você está falando, Banjo? Se já tiver essa experiência de tentar pegar peixe com um material errado, então você vai com uma linha mais fina e aí você quer pegar um peixe graúdo, o peixe vai escapar. Sempre acontece isso, né, pastor? Você tem que estar preparado, né? Às vezes você vai com 2, 3 varas preparadas, né, com a isca certa, né? E de repente você tem que mudar ali na hora a estratégia, né? Como na nossa missão, né? O meu sogro, o pastor Elias Paraíso, ele sempre dizia: você tem que estar preparado, né? Você tem que estar sempre preparado. Qual que é a preparação, né? Então, aplicando isso para a vida da igreja, como que, pensando em nós agora como pescadores de almas, como que nós nos preparamos para a pescaria? Participando das atividades que a igreja proporciona, a escola dominical, conhecimento da palavra, não perdendo a oportunidade de falar de Cristo quando pode. Porque eu creio que participando das atividades da igreja, acho que tudo isso nos ajuda a nos preparar e nos dar bagagem para a hora que nós precisamos lançar a rede. Exato.
Porque a gente imagina que para uma boa pescaria, como nós estamos vendo aqui, exige boa estratégia, planejamento, investimento, muita paciência. E quando pensamos na missão da igreja em pescar almas, quais desses itens será que mais estão faltando hoje na vida da igreja ou na nossa vida de evangelismo pessoal? O que é que nós mais necessitamos quando se trata de buscar e pescar almas? Fazendo esse... Pode. Eu acho assim, né, que a principal coisa é o teu caráter. Né? Às vezes a gente é uma pessoa aqui dentro da igreja e fora da igreja a gente é outra pessoa. Né? Ou às vezes até no meio dos familiares. Né? Então eu acho que o nosso caráter conta muito. Eu acho que você tem que dar exemplo em todos os sentidos da tua vida. Né? Não dá para ser meio cristão. Testemunho, né? Você tem que dar testemunho. Eu Então, acho que quer dizer, essa além do planejamento, essa é a primeira além coisa, dos isso. investimentos, tem que ter uma vida transformada. E eu estava assim, estava pensando alguns anos atrás, acho que muitos anos atrás, é até interessante, porque eu e o Bancho fizemos, né, a Juliana, a Júlia e a Amanda, nós fizemos o evangelismo explosivo junto com o pastor Elias Passetti. E foi assim, ele nos pegou de surpresa, mas foi muito marcante para a minha vida. Né? Então, muitas vezes, uma coisa que eu digo assim, quem aprende a pescar nunca mais vai esquecer. E quem aprendeu o evangelismo explosivo também não vai esquecer. Sempre vai ter aquele parâmetro para poder, né, evangelizar. Então, e outra coisa que eu acho é que também a igreja tem que estar preparada para isso. Né? Despertar na igreja, porque pegar um peixe é uma alegria gostosa. Sim. É bom, né? Aquela sua sensação, o primeiro peixe que você pegou e que você fechou junto com a sua avó. Nossa. Agora, a alegria de pegar uma alma, ela é muito maior. Sim. Talvez despertar essa alegria, talvez algumas pessoas não investem tanto porque não tiveram essa alegria de ganhar uma alma. Né? Isso é importante. Eu gostaria de falar um pouquinho aqui também acerca do Acampesc. Sim. Nós temos ainda alguns minutos. Em se tratando de estratégia, né, o Acampesc é uma estratégia de pescaria. Sim. que foi a iniciativa para, inclusive, para que os pastores pudessem ter um tempo de refrigério e tudo mais. Mas vocês têm eu sei que tem, experiências de salvação, de conversão, de pessoas que são convidadas. Você pode dar pelo menos 1 ou 2 exemplos de experiência de salvação nessa modalidade esportiva de pesca, do Acampesc? Eu queria falar assim do Acampesc, o nosso irmão Américo Yamamoto, lá da Igreja Hollins de Campo Grande, então nasceu no coração dele em abençoar os pastores. Então, primeiro a Acampesc, ele levou os pastores para ter um tempo de refrigério, de realmente os pastores assim ficarem bem tranquilos e poder renovar as forças, né? Então esse foi o pensamento do Américo. E a partir do segundo Acampesc ele me convidou. E daí, a partir do segundo, nós estamos no 10º já, né? Esse ano não teve, era para ser o 11º. E depois isso foi se transformando. A gente viu que não estavam indo só pessoas cristãs, estavam pessoas que ainda não tinham tido uma experiência com Cristo. Né? E no Acampesc a gente tem devocional. Né? Toda manhã a gente tem um devocional, uma palavra, e geralmente é evangelística. Né? E uma experiência assim, eu tenho no meu coração e acho também que
o Cláudio, lá de Florianópolis, e o Manuel de Paranaguá, eles sempre estão ouvindo a palavra. E eu tenho certeza de que eles já têm Jesus no coração. Uma forma de semear, né? Sim. E nesse último foi interessante, né? O pastor Carlinhos Oyama, da Igreja Hollins, lá de Tangará da Serra, ele fez um apelo e estava todo mundo de olho fechado, mas eu abri o olho e vi um rapaz, ele se levantou e levantou as duas mãos. Ele estava do meu lado, levantou as mãos e ficou em pé e levantou tudo, os dois braços. E queria aceitar Jesus, sabe? E aquilo foi emocionante para mim, sabe? Foi mesmo. Foi muito melhor do que pegar um dourado. Eu tenho um relato desse de história de pescaria, que lá em Guaíra nós fazíamos também. Ficávamos na ilha, 2, 3 dias numa ilha. E é um fato tão engraçado, porque a pessoa chegou, ele chegou no barco, e um outro irmão, olhando assim para ver quem que era, por causa do sol, e a pessoa lá falou assim: o que você está olhando? E chegou com cerveja no barco e tudo. Por que você está olhando para mim? E ele falou: não, Deus abençoe você e tal. E pescamos naquele dia e teve a devocional à noite. Devocional, uma palavra. E na hora da oração, ele era a única pessoa diferente ali. E aí eu pedi para que as pessoas falassem o nome para a gente orar. Ele falou o nome dele, mas ninguém conhecia ele pelo nome. Mas ele falou o nome. E na hora de orar, eu citei o nome dele. E ele ficou muito espantado com aquilo, fizemos a oração. No domingo, ele estava na igreja, ele e a esposa. No outro domingo estava ele, a esposa, a mãe e o pai. E ele foi impactado por esse acampamento de pescaria. Até hoje eles têm lá em Guaíra. Muito bem, existem várias modalidades de pesca, como nós já destacamos aqui, e algumas são pescarias solitárias, outras, e a maioria, são em grupo. A gente vê aqui que a pescaria dos discípulos aqui era uma pescaria grupal, tinha o barco, as redes, os que lançavam as redes, os que lavavam as redes, os que puxavam para colher os peixes, pessoa responsável pela embarcação, enfim, gente que trabalhava na manutenção, na limpeza. Era uma equipe. Como é que nós nos vemos como equipe evangelizadora? Será que cada um tem executado o seu papel na missão da igreja? Essa é uma pergunta que fica para nós pensarmos, né? E nós temos aqui aquela pesca frustrada. Eles não haviam pego nada, trabalharam a noite toda, e a pesca, no caso dos discípulos, era o trabalho deles, era o ganha-pão, o sustento. E a maior frustração de um pescador é você não ter nada para trazer para casa. E vocês já relataram aqui o sentimento, né, de não pegar nada. E eu creio que nós podemos aprender com esse tipo de experiência, até porque não é algo raro de acontecer. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: vocês já pensaram em desistir da pesca por causa de uma pescaria frustrada? Falei, Bancho. Não, eu já falei assim, tipo, pensei assim, né? Mas o que eu estou fazendo aqui, né? No alto mar, né? Frio, chuva, vento, né? E não pegando nada. Em alguns momentos, né? Enjoado, né? Mareado e tal, né? E não pegando nada, né? Eu falei, puxa vida, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas assim, nunca pensei, né? Em desistir. Desistir, não, eu levo muito a Insistiu sério. até voltar outras vezes levo muito a sério a pescaria. Então, isso nos ensina de que nós também, como pescadores de almas, não podemos desistir. Ainda que nem todos os dias a gente vai pescar uma alma.
Mas precisamos lembrar também que foi Jesus que atraiu aqueles peixes, e que Jesus é que vai atrair essas almas para que a gente possa fazer a diferença na vida dessas pessoas. Nem por isso nós precisamos desistir da nossa missão de levar a palavra de vida, esperança aos desesperançados. A gente percebe que Jesus aqui, naquele cenário em que os discípulos nada haviam apanhado, ele pede um barco de Pedro emprestado, ele faz daquele barco um púlpito, ensina a multidão, ele leva primeiro a palavra de Deus, para depois levar o pão, para depois dar o peixe para eles. Jesus estava instruindo acerca do reino de Deus, a multidão estava atenta ao que Jesus estava falando. Isso não quer dizer que Jesus não havia se preocupado com a necessidade dos discípulos, até porque ele sabia que eles não haviam pego nada. Eu creio que Jesus estava ensinando aqui um princípio que está registrado no Evangelho de Mateus, que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, crendo que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Depois que Jesus deixa a multidão, fala a eles, ele fala para Pedro, olha, lança as redes. Então a gente tem a experiência da pesca maravilhosa. Os discípulos estavam frustrados, Jesus não havia esquecido a necessidade deles, e eles tiveram uma pesca farta. Foi uma pesca tão tremenda que eles precisaram de um barco a mais para poder receber a tamanha bênção derramada sobre a vida deles. E a gente percebe aqui que o essencial, o fundamental foi a obediência de Pedro à palavra de Jesus. Ele disse, olha, nós pescamos a noite toda, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra nós vamos obedecer e nós vamos lançar a rede. E a bênção foi tremenda. Pedro fica surpreendido com aquilo. Muitas vezes, por causa dos frequentes fracassos evangelísticos, muitas vezes que nós enfrentamos, nós desistimos da tarefa de continuar falando de Jesus, de evangelizar. E nós não podemos desistir, porque eventualmente não pegamos nada. Precisamos obedecer Jesus, lançar novamente as redes. Pedro acreditou no improvável. Tem coisas que só Jesus pode fazer. E o milagre aconteceu. Eu creio que esse nosso papo, essa nossa conversa, que é uma conversa gostosa de ouvir história de pescador, dá um pouco de risada, mas faz pensar também na nossa missão. Verdade. Né? Não podemos, nós fomos chamados para sermos pescadores de almas. Não podemos desistir do zelo evangelizador. É a missão da igreja. Então, gostaria de deixar aqui as últimas palavras, né? Bancho, puder dar suas últimas palavras, o Frank, e depois vamos ter um período bem breve de oração. Agradeço desde já a participação de vocês. Obrigado, pastor Paulo. Isso começou com uma brincadeira e foi legal participar, né? E a gente queria dizer assim que na pescaria, uma coisa que, se você quer conhecer uma pessoa, né, assim, a alma da pessoa, o caráter da pessoa, né, uma pessoa se abrir, vá pescar com ele, né, porque ali você desabafa, você ora junto, né, você conhece, né, as dificuldades das pessoas, né? Então não é só o peixe em si, né? O foco assim, né? Mas essa amizade que eu tenho com o Frank, né? Pescaria e tal, né? Também, né? Eu acho assim que fortaleceu muito a nossa amizade, né? Porque nós somos muito parecidos, assim,
no dia a dia, assim, né? Você tem que ter uma disciplina, você tem que ter uma persistência, você tem que ter, né? Você tem que estar motivado, né? Você tem que levar a vida secular também, né? Também a sério, né? E você tem que dar o seu testemunho, né? E nós somos assim no trabalho, né? No dia a dia, nós procuramos ser assim, sinceros, né? E na pescaria você acaba, né? Então eu, Frank, o Cláudio e o Manuel, né? Os 4 mais fominhas, né? A gente se identifica muito assim, né? E todas as pessoas que vai com a gente assim, nós somos igual, porque nós vamos, né, trocando os parceiros assim. E uma coisa assim que eu digo assim que vale a pena, né, é isso, porque aí fora existe muita, né, as pessoas, né, são muito falsas em geral, assim, né? Tem as pessoas boas, mas nunca são assim sinceras, puras, assim, né? Posso até estar sendo um pouquinho demagogo, não sei, depois o Frank fala, né? Mas a nossa pescaria é assim, né? Com tempo ruim, né? Frio, chuva, sol de 45 graus, né? Tudo ali se protegendo dos mosquitos, né? Suando e sofrendo, né? Às vezes se machucando, tudo, né? Mas assim por dentro, assim, realizado. Tudo assim. é superado quando fisga um peixe bom. Exatamente. E uma má pescaria também, né? Todas essas coisas assim, para mim, né? Tem sido assim muito, muito importante, assim, né? Tá bom. E eu tenho usado isso também no dia a dia, né? Às vezes você tem que estar preparado, porque uma pessoa que às vezes você nem conhece, né? Até antes de ontem eu estava comentando tal, né? Que estava fazendo a entrega, estava, né? E o marido dessa pessoa está, né, desenganado, né? Com câncer, né? E eu já foi assim na hora, né? Falei assim, o nome dela, tal, né? Posso orar com a senhora um pouquinho, tal, né? Oramos, choramos junto, né? E você vê, eu no trabalho, né? Eu não conheço ela, tal, né? E oramos junto, né? E foi assim, a gente tem que estar preparado para isso, né? Frank, suas últimas palavras. Então, agora pensando no que o Banjo estava falando e tal, a gente realmente tem uma união, né? Ele mencionou o Cláudio e o Manuel também, mas nós não somos um grupo fechado, assim, né? A gente sempre está junto, inclusive no Campesca, que são 3 dias de pesca e nós 4 vamos 2 dias antes, né? Porque sair aqui de Curitiba e até o Pantanal e pescar 3 dias a gente acha pouco, né? Eu até queria falar assim que é um lazer, é um hobby. Eu gosto muito de jogar futebol também, hoje já não posso, mas eu fui pescado pelo futebol. A gente tinha um grupo de 20 meninos de 12, 13 anos num clube japonês lá em Apucarana, e no meio desses 20 tinham 2 cristãos. E um dia eles convidaram para ir no culto. Esse culto era evangelístico. E eles se prepararam, fizeram tudo, até fizeram um lanche, fizeram um monte de coisa, até jogamos um pouquinho de futebol numa grama tal, e fomos para o culto. E todos os 20 se converteram. Você foi fisgado ali. Foi fisgado ali, por uma coisa que eu gostava, né? Então, a gente está fazendo uma comparação de pesca com os discípulos de Jesus, mas também a pesca serve também para isso, né? Muitas vezes as pessoas veem a gente. Na penúltima pesca, o piloteiro falou assim para nós: esse ano é o primeiro grupo que não trouxe bebida alcoólica. E ele ficou muito feliz com isso.
né? E a gente não conhecia esse piloteiro, a gente conhece uns outros que já sabem que a gente não leva bebida alcoólica, né? Como eu organizo, eu prezo por isso, né? Mesmo que a pessoa não seja cristã e queira levar, eu prefiro que não leva, né? Okay. Eu queria até falar a última coisa, as pessoas estão até estranhando, estou com um chapéu aqui, eu estou com o chapéu do Júnior, que faleceu há 8 meses, irmão do pastor Péricles, né, o filho da dona Cida, o irmão da Kátia, a Patrícia, a esposa dela, que me deu esse chapéu. E o Júnior é o cara que mais me incomodava no barco. Ele era muito animado mesmo. Nossa, ele pegava um peixe e falava, Frank, isso aqui é para você. Então, ficou assim, o pastor falou assim, você já pensou em desistir? Cara, até ir para o mar eu estava um pouquinho receoso, sabe? E até para o Pantanal, né? Recentemente também perdemos um amigão lá de Campo Grande, teve um infarto, o Delmiro, ele fazia parte da equipe também. Sim. E é ele que levava a gente, né, nos 2 dias antes. Então eu também fiquei receoso de ter ido lá e falar assim, poxa, não vai ser o Delmiro que vai levar a gente, né? Mas a gente não desiste, não. E o Bancho pescamos em qualquer lugar. Se tiver uma poça d'água, a gente pesca. Tá bom. Então que esse nosso bate-papo aqui serve assim de um alerta para nós, igreja toda, que somos pescadores de almas. Não podemos desistir. Não podemos perder a alegria da salvação. Sim. Sobretudo de lançar as redes, de lançar a isca que é a palavra de Jesus, fazer uma oração, sensibilizar com a pessoa e colocar essa pessoa em oração diante de Deus. Nós vamos terminar esse momento com oração. Quero agradecer Bancho, Frank, por terem aceitado o desafio. Agradecer também o pastor Fábio, que nos deu o desafio de tratarmos sobre esse assunto que podíamos ficar aqui umas 3 horas conversando, mas o tempo não permite, não é verdade? Nós vamos orar aqui. Okay. Obrigado, Pai, por Tua graça. Senhor, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor continue, ó Deus, trabalhando nos nossos corações, para que, como igreja, não venhamos a perder e nem desistir nunca da nossa missão de lançar as redes e buscar almas para o Teu reino e para a Tua glória. Obrigado, Senhor, pela vida do Bancho, pela vida do Frank, Senhor, por toda essa equipe que contribuiu para que tivéssemos esse momento aqui. Nós bendizemos o Teu nome e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. E muito obrigado mais uma vez. Valeu.